a ideia de transcendência do indivíduo que vence a morte, paradoxalmente, embute uma aspiração à perenidade. A fé ajuda a superar a ansiedade em relação à ideia de finitude, diz ela. Para o psicanalista Rudolf Cassorla, na religião o indivíduo convive melhor com a finitude porque lá encontra certezas sobre por que vive, por que morre e o que acontece após a morte. Se há uma outra vida que segue a morte, existiria então uma continuidade da mente ou do espírito. Viver em função dessa continuidade nos torna mais responsáveis pelas consequências dos nossos atos, diz a psicóloga Bel César. O fruto apodrece, cai no chão, mas deixa a semente que dará vida a outro fruto. E é assim também conosco. Quem acredita assim, né? A visão espiritual da morte implica desapego. Afinal, é também por meio da aceitação da impermanência humana que a religião ajuda a suavizar o sofrimento causado pela finitude. Por outro lado, a ideia de transcendência do indivíduo que vence a morte, paradoxalmente, embute uma aspiração à perenidade. Não admitir que o sujeito chegue ao fim e a propor que ele perdure em algum outro lugar, existindo de alguma outra maneira. Em oposição à visão espiritualista da morte, há a tradição materialista ocidental, que surgiu na Antiguidade e depois foi retomado pelos filósofos do Iluminismo. A partir do século XVIII, para a qual a morte é o fim total e absoluto, nada mais do que a interrupção de um processo neurofisiológico, de um mero evento biológico. Essa concepção, mais tarde lapidada pelos existencialistas, como o francês Jean-Paul Sartre, funda muito da nossa visão de que morrer é um fracasso, um escândalo, uma ideia inconcebível com a qual é impossível lidar e inútil tentar conviver. Morrer é um absurdo, escreveu o filósofo existencialista Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860. A morte não cabe na ideia cartesiana de vida. Ideia essa para a qual tudo poderia ser medido, compreendido e planejado. A finitude quebra a ilusão iluminista e antropocêntrica de que o homem poderia controlar tudo por meio da sua razão. Possibilidade não está mais aqui amanhã, não cabe nesse jeito de entender o mundo, onde o homem era o centro, o senhor de tudo, né? O Ocidente, em seu esforço por não admitir a morte, está há pelo menos 30 anos obcecado pela ideia do jovem como metáfora da vida saudável. O envelhecimento, que também pode ser saudável, é visto sempre como decrepitude. E a morte é vista sempre como a epítome disso. Há uma negação muito clara da finitude, sobretudo porque os valores da sociedade de massa e de consumo são antagônicos à ideia da morte.